Irmãos, é sempre uma alegria muito grande estar aqui, nessa casa. Agora estou vendo ela renovada, na aparência, né? Porque o clima de amor e de paz, de harmonia continua o mesmo, né? Então que essa paz, que a paz que o nosso Divino Mestre nos deixou, possa continuar envolvendo os nossos corações e as nossas mentes, para que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos fluam de uma forma suave, leve, que nos façam bem, né? Bem, o tema da nossa palestra hoje, então, já foi anunciado, é a evolução anímica, né? Evolução anímica é um tema bastante abrangente, né? Um dos temas talvez mais extensos dentro da doutrina espírita. Porque tudo que a gente estuda aqui, né, que acabou de ser estudado, tem a ver com a evolução. E quando a gente fala de evolução anímica, nós estamos falando da evolução por excelência. Há um livro que eu recomendo, todos deveriam ler, mais do que ler, estudar. E ele se chama Evolução Anímica, de Gabriel Delany. Este é um livro fantástico. É bem verdade que escrito com as informações da época. Este livro é do início do século XX. A ciência avançou muito depois disso, até os nossos dias, de modo que hoje nós podemos atualizar até muitas das informações que estão aqui. Mas o que está aqui não está superado. Muito pelo contrário, é extremamente atual e nos permite, então, compreender a evolução, esse processo. Compreender, em primeiro lugar, o que é evolução, né? O que é evolução para nós? Como é que nós entendemos a evolução? Quando a gente pensa em evolução, o que é que vem à mente? O que é essa evolução? Em linhas gerais, é um processo, né? Evolução é um processo, não é um ato. É um processo composto de infinitos atos. Mais especificamente, evolução, vocês pegarem um dicionário, um bom dicionário, vamos ter como definição de evolução, ou como resumo da evolução numa palavra, basicamente, embora aplicado em vários campos, evolução é movimento. Movimento. E aí nós começamos a pensar, de acordo com o ensinamento espírita, aonde é que está o movimento? Onde é que reside o movimento? Né? Em primeiro lugar, vamos pensar em Deus. É o ser, como disse o Cristo, não? O Pai trabalha até hoje. Ou seja, está em movimento perene. Mas Deus evolui. Deus foi um ser que começou simples e ignorante e chegou a Deus? Absolutamente não. Leon Denis, em O Porquê da Vida, diz assim: Deus não se liga à cadeia das suas criaturas. As criaturas divinas, que somos nós, não é? Que é toda a humanidade, que são todas as humanidades distribuídas pelo universo infinito, essas evoluem. Essas estão sujeitas à evolução. Mas não Deus. Absolutamente nós não podemos pensar num Deus que começou do nada
e chegou a Deus. Qual seria a consequência disso? Todos nós um dia chegaríamos a Deus. E Deus é um só, né? É o único, é o ser único. De modo que ele fica fora desse quadro da evolução. Ele, ao contrário, foi quem criou esse processo, já que ele é a causa primária ou primeira, conforme a tradução que se faça do francês para o português, de todas as coisas. Se ele é a causa, foi ele quem causou esse processo, não é? Foi ele quem gerou esse processo. Mas ele não está sujeito, ele está acima dele, está acima de tudo ou mais. E nós sabemos pela doutrina espírita que Deus criou duas coisas, basicamente, né? Ponto de vista, digamos, da composição do universo. O que é que há no universo? O que é o universo? Se nós pudéssemos reduzir o universo a duas palavras, o que é que diríamos? O que é o universo? Espírito e matéria, né? Isso é o universo, isso é a criação divina. Todavia, de um ponto de vista mais genérico, não é? O universo, e esse conceito está lá na Gênesis, no capítulo 6, o universo é o quê? A unidade na diversidade. Ou seja, o universo é composto de uma diversidade infinita, imensa, incomensurável de coisas, uma variedade muito grande, não é? Todavia, essa variedade, não é, concorre para uma unidade. Tudo, no final, se resume na unidade, que é o próprio universo. Daí que hoje em dia falar-se em universos, não é, multiplicidade de universos paralelos, é só o modo como o homem faz a leitura científica da realidade existencial, da realidade de tudo aquilo que existe, né? Na verdade, o universo é um só, que existe em diversidade, são dimensões, ou planos, como a gente fala, não é? São faixas vibratórias, energéticas, enfim, tudo de que a gente possa falar em relação ao universo acaba se resumindo a uma unidade, porque Deus, sendo único, tudo que foi criado, não é, se resume na unidade, que é marca da própria condição divina. É um atributo de Deus, a unidade, ser único. Então quando a gente trabalha esses conceitos, não é? Dependendo do ponto de vista que eu estiver analisando as coisas, eu vou ter muitos elementos de análise para trabalhar. Essa que é a verdade, não é? Mas se eu vou lá no finalzinho, no mais remoto de tudo, eu vou encontrar uma coisa só, o universo, que é a criação divina, que é, digamos assim, indivisível, mas que se compõe em essência desses dois elementos, espírito e matéria. A matéria evolui? O que vocês acham? Evolui a matéria? A matéria não evolui. Não há evolução da matéria. Para onde a matéria iria? Pensemos bem, não é? Como é que os espíritos, como é que eles nos falam a respeito da matéria? O que é que acontece com a matéria? O que é a matéria lá na base? Não é o fluido cósmico universal? Ora, nós aqui trabalhamos no mundo da matéria densa. O que é a matéria densa em relação ao fluido cósmico universal?
Uma transformação. Então, o que ocorre no âmbito da matéria é transformação, não é evolução. A evolução é um movimento, mais uma vez, um movimento, não é? Crescente e ascendente. Há uma finalidade, há um objetivo a ser atingido. E para isso, não é? Cumprem-se inúmeras etapas. A matéria, todavia, né, ela somente se transforma. Aliás, mais do que isso, ela é transformada. E eis um outro elemento diferenciador. Enquanto o ser que evolui, ele se transforma, ele impulsiona o seu próprio processo, porque é o ser em ação, é ele que age. A matéria é dirigida, é organizada, é impulsionada. Ela não se organiza por si mesma. Isso é o grande diferencial de uma coisa que se transforma e de outra que evolui. O ser que evolui, a cada etapa, ele consolida alguma coisa e não perde mais. O que você conquistou não se perde mais. Não volta para trás. Não é? Nós não voltamos para trás. O espírito não regride. E a matéria regride? Regride. As formas materiais, os corpos materiais, regridem. Voltam à estaca zero. Voltam a ser matéria, pura e simplesmente. Voltam a ser fluido cósmico universal em última análise. É o nosso corpo, por exemplo. Não é? Começa de uma célulazinha microscópica que se multiplica, vai chegar a um número imenso, né? Segundo algumas estimativas científicas, por volta de 100 trilhões, um corpo humano completo. E quando o corpo se desagrega, se decompõe, a matéria volta lá para trás. Volta a ser somente matéria. Volta a ser somente fluido cósmico universal. O espírito não acontece isso. Quando há a morte, em relação a qualquer de nós, nós não voltamos a ser o espírito, o ser simples e ignorante do início. Não. Nós continuamos no mundo espiritual e retornamos, depois de algum tempo, ao mundo material com aquilo que nós já realizamos em nós mesmos, com aquilo que nós conquistamos. O espírito não perde nada. Nada. Então, a diferença básica entre o espírito e a matéria, né, é essa. Uma sofre transformações, o outro opera transformações. Não fora a ação do ser inteligente sobre a matéria universal, sobre o fluido cósmico, e ele permaneceria disperso no espaço. Não existiria nada. Estrelas, planetas, galáxias, nada. Tudo isso existe por força da ação do ser inteligente sobre a matéria, que sozinha nada realiza. O próprio Emmanuel, né, diz isso. A matéria não se organiza, ela é organizada. Então essa é a diferença básica, né? Os animais, por exemplo, evoluem. Nós podemos falar de 2 níveis de evolução em termos de animal. O primeiro é a evolução do princípio inteligente que está no animal. Em todo animal há um princípio inteligente. Em toda planta há um princípio inteligente.
Esse princípio inteligente é o ser que um dia será o espírito, como nós, que já passamos por essas fases. O princípio inteligente, então, vai passando de etapa em etapa até chegar a ser espírito. E depois de espírito, passará por outras tantas etapas para chegar a ser o anjo. Evolução. E do ponto de vista, do segundo ponto de vista, do ponto de vista corpóreo, do ponto de vista das espécies, não é? De acordo com o conceito científico, há a evolução das espécies, que foi o que Charles Darwin, não é? Anunciou ao mundo no ano de 1859, quando lançou a sua grande obra, depois de demorados estudos, a evolução das espécies, ou seja, as espécies que existem hoje, né, teriam vindo de outras espécies que existiram antes e já não existem. Algumas, não é? Uma grande parte já não existe mais. Outras ainda estão por aí na natureza. E nós podemos identificar esse quadro evolutivo dentro de determinadas famílias animais, não é? E esses animais começaram trabalhando o seu corpo, esse princípio inteligente, começaram trabalhando o seu corpo na unidade celular até chegar ao corpo humano. Houve uma evolução aí. Não é da matéria, é a evolução da forma corpórea. E o próprio corpo humano não está totalmente acabado, não é? Não está, não chegou ao seu ponto máximo de desenvolvimento. Há muito mais a se fazer, não é? Mas, de qualquer forma, essa evolução dependeu da ação do ser inteligente em contato com essa matéria, com esse corpo, com essas formas, não é? Essas formas, como já dissemos, elas evoluem num certo sentido e involuem em outro, porque ao ocorrer da morte as formas desaparecem. Mas a ideia diretriz das formas continua existindo. E por que é que continua existindo a ideia diretriz? Por que é que nós, ao desencarnarmos, o nosso corpo se desfaz, o nosso corpo se decompõe? No entanto, quando nós reencarnarmos, nós refazemos o corpo. Nós reconstruímos o corpo, não mais com aquela mesma matéria da existência anterior. Por quê? Porque aquela matéria, no processo de decomposição do corpo, misturou-se no todo. Não tem como. Agora vou selecionar aqueles mesmos átomos e moléculas? Não. É outra matéria. Mas o corpo é o mesmo. É o corpo humano, com a mesma forma, com a mesma composição, com os mesmos órgãos, sistemas. Por que isso acontece? Aliás, esse é um dos grandes mistérios da ciência. Por que é que de um simples ovo, que resulta da união de um espermatozoide com um óvulo, por que é que surge um corpo humano? Por que é que ao longo do processo de desenvolvimento, na gestação, esse corpo se compõe desses órgãos e sistemas e tudo que faz parte do corpo, saindo de uma única célula, e essa célula depois se multiplicará e se diversificará em células diferentes. As células do fígado, as células dos rins, as células do coração, as células do cérebro. E, afinal, este ser nascido e crescido, ainda
é capaz de gerar outro ser semelhante a ele. Isso é um dos grandes enigmas da ciência. Por que é que isso acontece? Porque há uma ideia, dizia o grande Claude Bernard, um dos maiores cientistas do século XIX, na França, citado por Gabriel Delany, que o conheceu pessoalmente, certamente, não? Por que é que isso acontece? Porque há uma ideia diretriz. O que é essa ideia diretriz? Onde é que está essa ideia diretriz? Está naquilo que se convencionou chamar, na doutrina espírita, de modelo organizador biológico. É o perispírito, que já há no princípio inteligente, que está nos animais, e que mais, digamos, de uma forma mais definida, está no ser humano. Perispírito, esse corpo espiritual chamado de perispírito por Allan Kardec. Foi ele quem criou essa expressão, inclusive. Então, é nesse corpo espiritual que está a ideia diretriz do corpo humano. Então, por que se forma um corpo humano no útero materno? Porque quando se dá a união daqueles dois primeiros gametas, masculino e o feminino, forma-se a primeira célula do corpo, e nesse momento o perispírito do espírito que vai reencarnar é ligado ali, como se nós ligássemos um aparelho numa tomada. Ele é conectado naquela célula. Aliás, diz o André Luiz em Missionários da Luz, que inclusive o próprio perispírito passa por um processo de miniaturização para acompanhar, não é? Senão seria um perispírito adulto num feto, num embrião, não é? Uma coisa minúscula que começa a se desenvolver. Então a natureza é sábia, não é? Então ele vai voltar ao seu estado normal, não é? Durante o processo, que não termina no nascimento, evidentemente, vai além do nascimento, não é? Então é o perispírito que traz em si a ideia diretriz do corpo humano. É no perispírito que está o projeto do corpo humano. É no perispírito que estão as informações todas correspondentes a um corpo humano. Por isso que, embora enigma da ciência, não é? Para a ciência espírita, o enigma está decifrado. Por isso que aquela célula inicial se transforma no corpo humano, com toda a diversidade interna e externa que ele possui. Porque a ideia do corpo humano está naquele perispírito, está naquele corpo espiritual, que é indissociável do espírito, não se separa do espírito jamais. Desde o momento inicial em que o princípio inteligente se individualiza, ele já forma, por um processo que nós desconhecemos completamente, não é? Certamente por força até mesmo de acompanhamento espiritual, ele forma o seu corpo espiritual nesse momento, no momento inicial da individualização, que vai segui-lo até quando ele chegar a ser o anjo, o espírito puro. E mesmo aí, o corpo espiritual não se separará do espírito. O espírito jamais deixará de ter o seu corpo espiritual, que é inseparável dele. O corpo espiritual, embora material, é inseparável do ser divino que é o espírito, do começo ao fim. Esse corpo espiritual então evolui, porque se estava lá nos primeiros seres, nas moneras, os seres unicelulares, os primeiros que apareceram na Terra, nos primórdios da vida orgânica, não é? E hoje o perispírito tem esta forma, a forma humana, e dizem mesmo os espíritos que em qualquer plano
em que o Espírito se manifestar, ele podendo ser o Espírito puro, podendo ser a luz pura, por isso nós falamos os espíritos de luz, não é? Mesmo assim, esses espíritos, quando tiverem que baixar a um plano inferior, para aí se manifestar na condição de missionários, ou qualquer que seja a ação que venham a desempenhar num plano inferior, eles se manifestarão na forma humana. Porque essa parece ser a forma definitiva que o Espírito incorpora. É a forma humana. Todavia, como lembra Humberto de Campos, o irmão X, não é? Nas suas obras, quando o Espírito está lá nos planos, altiplanos da vida, se nós pudéssemos vê-lo, veríamos apenas uma estrela, um ponto brilhante no céu. Mas quando ele baixasse, e se nós tivéssemos o merecimento dele aparecer diante de nós, apareceria com a forma humana, embelezada, extraordinariamente refinada, purificada, mas forma humana. Então, o perispírito acompanhou todo esse processo. O perispírito incorporou todas as fases, todo o desenvolvimento que ocorreu com o ser divino que somos nós, do começo até agora, ficou incorporado ao perispírito, naquilo que nós chamamos de memória. Aliás, há 2 níveis de memória, diz aqui o Gabriel Delany. A memória orgânica, que é essa em que o perispírito guardou todo o desenvolvimento ocorrido desde o primeiro momento que nós surgimos na corrente da vida eterna como seres individualizados. Ele registrou tudo isso. O perispírito é um corpo sensível, como era antigamente, não é? O filme nas chapas fotográficas. Hoje em dia é tudo digital, não precisa mais aqueles filminhos que a gente comprava da Kodak, não precisa mais. Não é? Mas aquele filme era assim, você batia a chapa, ele gravava ali a imagem, não é? Naquela pecinha, naquela fita negrinha ali. O perispírito é mais ou menos assim. Ele grava tudo que acontece conosco, à nossa volta, fica gravado. Por isso, então, há esses 2 níveis de memória. A memória orgânica, que é a que fez com que o nosso corpo humano, o corpo denso, material, não é? Fosse o que é hoje, graças a essa memória, tudo que ele registrou. E a memória psíquica, que são as lembranças que nós temos das nossas inúmeras experiências. Todavia, ninguém se lembra jamais do tempo que passou no útero materno, do momento exato em que nasceu, do primeiro ano depois de nascido, digamos assim. Nem nos lembramos do início da nossa trajetória como ser humano na Terra, há 2 milhões de anos, e nem tão pouco, e muito menos, das etapas que cumprimos nas fases subhumanas, dos reinos mineral, vegetal e animal. Essa memória não está acessível, de um modo geral, não está acessível, né? Alguma coisa, como por exemplo a vivência no útero materno, pode ser acessada eventualmente, mas nós conscientemente não nos lembramos disso. Enfim, a evolução anímica, ela ocorre no âmbito do ser divino, no âmbito do espírito, com nuances extraordinárias, e que a doutrina espírita nos revela em detalhes que não esgotam toda a nossa curiosidade, mas nos revelam ao menos aquilo que nós precisamos saber agora. Então,
vamos estudar a doutrina espírita, não é? E avançar nesse campo, porque é muito importante nós sabermos isso, porque vai nos dar condições de maior valoração da nossa própria existência física, do nosso corpo, os cuidados que devemos ter com ele, não é? E sabermos como o processo se desenvolverá, não é? Daqui para frente, até onde os Espíritos puderam nos revelar. Incapaz de